Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou Reginaldo Osnildo e esse é o podcast Empreender na Cidade. É uma grata satisfação contar com a sua presença aqui, né? A gente está gravando esse episódio de forma virtual e eu tenho como convidado o Eric Gazapina, ele que entende tudo de vendas e o podcast entendeu que seria importante que você que nos acompanha também tivesse esse conhecimento sobre vendas. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. Muito bom ter você conosco aqui, Eric. Tudo bem? Tudo bem, Reginaldo. Muito obrigado pelo convite. Então, Eric, antes de a gente começar a falar um pouquinho sobre vendas, eu acho que seria interessante você se apresentar um pouquinho para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, para que as pessoas entendam, né, esse conhecimento que você tem, de que forma que você pode ajudá-las, né, com talvez dicas, com conceitos, o que a gente for conversar aqui. Bom, eu sou Eric Gazapina, eu tenho 29 anos e desses meus 29 anos, 15 são dedicados à área de vendas. Aí você vai falar assim, pô, Eric, mas é muito tempo, né? Talvez você começou com 14, 15 anos? Foi, exatamente. Tudo que eu fiz na minha vida, Regi, foi relacionado à venda. Então, eu fui acumulando esses conhecimentos, né? E aí, quando eu vi, eu parei para calcular, eu já tinha 10 anos trabalhado na área de vendas, foi onde eu comecei a entender que eu já tinha conhecimento suficiente acumulado, e as pessoas começaram, eu fiz parte da JET, né, fiz parte de 2 diretorias da JET, e estando envolvido no meio de associativismo, as pessoas vão te pedindo que você dê informação da sua área. Se permite te interromper. Para quem não sabe, o que é a JET? A JET ela é a Associação do Jovem Empreendedor de Tubarão. Onde são reunidos os empreendedores. Ela é como se fosse o braço jovem da ACIT, né? A ACIT é a Associação dos Empresários e a JET é a Associação dos Jovens Empreendedores, né? Por quê? Porque a JET entende que o empreendedor ele não é só empresário, né? Que é o meu caso. Eu sou empreendedor, mas não empresário. Você pode empreender de várias formas, né? Você pode empreender tendo o seu negócio, você pode ser um intraempreendedor, ser um empreendedor dentro da onde você trabalha, e você pode ser um empreendedor social, né, através de uma ONG, através de uma iniciativa de cunho social. Então eu comecei a participar da JET em 2017, no início do ano de 2017 ali. Logo em seguida eu peguei 2 pastas na sequência. No primeiro ano eu peguei a pasta de eventos e no segundo ano eu peguei a pasta de diretoria financeira, né? A JET foi quem me impulsionou, porque os empreendedores da JET, principalmente quando você inicia um negócio na sua área técnica, na sua área de competência. E aí a empresa, ela geralmente ela inicia como uma eu-presa, né? Uma empresa de uma pessoa só. E aí o empresário, o empreendedor que criou o seu negócio, tem competências que, como ele está iniciando, ele está engatinhando aquele negócio, ele não sabe. E aí foi onde as pessoas começaram a me pedir dicas, informações e tal. Aí surgiu o primeiro workshop, do primeiro workshop virou a primeira palestra, e a palestra virou conteúdo digital, e hoje eu eu tenho Conversa de Vendedor, né, que é uma iniciativa online, onde eu entrevisto pessoas e linko tudo à área comercial, porque eu entendo que vendas está em tudo e tudo está em vendas. E aí o Conversa de Vendedor, essa iniciativa, ele está disponível no YouTube, no Instagram e no Spotify, então você pode ouvir em 3 plataformas, né? E paralelo a isso eu faço um trabalho em parceria com a CDL de captação de divulgação de vagas de emprego, né? Porque eu entendo que não basta só você ensinar a pescar, você tem que também dar a varinha para a pessoa pescar. Então Legal. Não adianta eu ficar só ensinando e a pessoa não ter onde colocar em prática, principalmente quem está iniciando a sua carreira, o cara, pô, eu quero trabalhar, como é que eu vou fazer para isso? Então a CDL me deu essa possibilidade e hoje, com parceria com eles e outras pessoas que entram em contato comigo, eu acabo divulgando vagas de emprego toda segunda. Perfeito. Agora você já conhece o Eric Gazapina, né? O Eric, ele, além dessa apresentação que ele fez dentro do projeto que eu e Ronaldo Santana estamos com uma startup, ele é nosso mentor.
Então, foi a partir disso que conhecemos o Eric, né, e conhecemos o projeto dele, que é o Conversa de Vendedor, e nós vamos trazer um pouquinho dessa conversa de vendedor para dentro do Empreender na Cidade. Vai ser uma conversa de comunicador com conversa de vendedor, vai ser bem legal. Eric, você mencionou a sua experiência na JET, né? Esse empreender para além, não só do negócio, mas um empreender pessoal, um empreender do funcionário, do colaborador, aquele olhar diferente. Quando a gente pensa, por exemplo, em vendas, quem está na linha de frente geralmente é o colaborador e não tanto o dono da empresa, né? O dono da empresa tem os seus funcionários. Como que encaixaria esse empreendedorismo, né, para esse colaborador? Como que você vê para que ele pudesse vender melhor? É um estilo de comportamento? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que todo mundo é empreendedor e não sabe. Todo mundo é um empreendedor. Assim como todo mundo é um vendedor em potencial, eu considero que todo mundo também é um empreendedor em potencial. Por quê? A partir do momento que você pensa algo diferente do que está sendo executado, né? A partir do momento que você quebra um paradigma, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto dentro da empresa onde você está inserido, né? Falando do empreendedorismo, você já está empreendendo. Se você parar para pensar que eu sempre fui o cara curioso, né? E o cara que nunca gostou de fazer algo simplesmente porque tá todo mundo fazendo. Eu sempre perguntava para as pessoas o porquê de fazer aquilo. Enquanto eu não descobrisse o porquê que eu estava fazendo aquilo, eu não sossegava. E eu acho que todo mundo que que tá dentro de uma empresa já fez algo para mudar um cenário, já se deparou com uma questão que estava sendo que estava atrapalhando o seu desempenho dentro da empresa, ou que estava atrapalhando o desempenho da própria empresa em relação ao mercado. Quando a pessoa ela busca fazer algo diferente do que está acontecendo, quando ela quebra, quando ela rompe uma barreira, quando ela quebra um paradigma, ela já está empreendendo. Muitas vezes ela sabe disso. Perfeito. A sua parte final da fala, ela travou um pouco. Você falava que ela muitas vezes não sabe disso, mas quando ela quebra um paradigma, ela acaba empreendendo. Seria nesse sentido? Eu não entendi bem. Isso. Quando ela rompe uma barreira, quando ela faz algo diferente do senso comum, ela está já empreendendo sem saber, mas ela já está empreendendo. Tá, se a gente vê esse posicionamento, né, de romper barreiras, de quebrar paradigmas, né? Para quem não sabe, paradigma é aquele conceito pré-estabelecido, né? Então, quando você quebra um paradigma, vamos pensar no caso do vendedor. Você é um vendedor e aí você apenas faz o seu trabalho. Você está dentro de um paradigma que é o trabalho de um vendedor. Quando você vai além de fazer esse trabalho, você leva uma comunicação mais afetiva, você traz uma pós-venda para dentro do seu serviço, digamos assim, o Eric pode me corrigir, você está quebrando esse paradigma, você está fazendo algo diferente. Seria isso, Eric? Isso, exatamente. Por exemplo, assim, existe o que você é contratado para fazer, né? E fazer única e simplesmente o que você é contratado para fazer. E você fazer coisas que você entende que vão melhorar o seu processo pessoal, o seu processo profissional e a empresa em si, né? Vai trazer algum bônus para a empresa de uma forma ou de outra. Um exemplo muito simples, por exemplo, eu sou vendedor de varejo. E no varejo, principalmente em mercados, tem a questão da organização do PDV, do ponto de venda, né? O meu trabalho não é esse é trabalho de promotor. Só que existem muitas lojas onde não temos promotor. Então, se eu não fizer esse trabalho e às vezes esperar pelo repositor da própria loja, muitas vezes o cara está ocupado, ele não vai conseguir repor, eu estou ali no ponto de venda. Se eu já organizar, eu ganho tempo, ele ganha tempo, o meu produto vai ficar exposto e eu vou vender muito mais por consequência disso. Por exemplo, né? Perfeito. Você trouxe um exemplo bem legal, que é o do promotor de vendas. O que o promotor faz? Ele pega o produto e coloca em locais para serem vistos dentro de um supermercado, por exemplo, né? Se você, que é vendedor, no caso, você vai frequentemente para verificar se precisam mais do produto. Se você chega nesse local e organiza para que o produto seja vendido, você aumenta a possibilidade de o seu produto ser vendido e, consequentemente, vende mais, né? É uma lógica muito bacana e que só faz sentido se você agir de forma diferente, às vezes ocupando uma outra função. Teria um outro exemplo para a gente poder trazer para quem está nos acompanhando ou não?
Eu acho que é a questão, por exemplo, do pós-venda. O pós-venda, muitas vezes, ele é um setor da empresa em separado, mas às vezes as coisas demoram para acontecer. Então, muitas vezes você mesmo pode coletar aquele feedback no final da venda. Você pode indicar o trabalho do teu cliente para uma pessoa que está precisando daquele serviço, porque ele vai vender o produto dele para a pessoa que está precisando, consecutivamente ele vai comprar mais de você. Você pode tá procurando sempre buscar a melhor solução para o cliente, mesmo que você não ganhe nada por isso. Existem produtos, por exemplo, que eu vendo e não ganho nada por vender, mas eu sei que atende à necessidade do cliente. Então, eu busco sempre a melhor condição naqueles produtos em específico para atender o cara, né, para ter mais um produto no ponto de venda, para atender o cliente do cara também. Acho que a gente pode sentar aqui e fazer milhares de coisas assim, mas, por exemplo, é você resolver um problema logístico que o cliente teve, é você, às vezes, buscar resolver um problema de um boleto do cara que não chegou. Acho que tudo que você faz fora da sua zona de conforto, né, da sua zona de atuação, acho que está dentro do empreendedorismo. Se eu chego numa loja, muitas vezes já aconteceu, né, e eu sou abordado de forma agressiva, por exemplo. Né, passei na frente da vitrine, entrei um pouquinho, olhei um calçado, algo nesse sentido, e eu sou abordado. Né, é uma atitude correta do vendedor, por exemplo? Às vezes eu me sinto agredido, porque eu só estava olhando, acabo, não, só estou olhando aqui e tal. Qual seria o comportamento correto? Tipos de abordagens, não sei. O que você poderia nos passar? Assim, essa questão de estar correto ou não estar correto depende muito da questão do ponto de vista. Existe um estudo que é chamado de PNL, né, que é a programação neurolinguística. Quando você faz estudo de PNL, principalmente voltado a vendas, você aprende a ler modelo de mundo e motivação de compra. Existem pessoas que vão precisar desse choque para entrar na loja. Existem pessoas que, como você, vão se sentir extremamente agredidas. O trabalho do vendedor é exatamente fazer essa leitura. Né? Então, o vendedor ele tem que saber falar pausadamente com o cara que está falando pausadamente com ele, e ele tem que saber falar mais rápido com o cara que está falando mais rápido com ele. Ao mesmo passo que existem clientes que gostam de ouvir e não de falar. Se você perceber que o cliente está de costa e está conversando com você, ele está ouvindo tudo que você está falando. Então, você pode mostrar 1000 coisas para ele. Ele está preocupado no que ele está ouvindo, não no que ele está falando, no que você está mostrando para ele. Né? E aí, os modelos de mundo eles são caracterizados por 3, né? São o visual, o auditivo e o sinestésico. Né? O visual é geralmente a pessoa mais expansiva, sou eu, a pessoa que fala mais, né, que se expressa mais por gestos, a pessoa mais expansiva. O auditivo é essa pessoa que ela é captada pelo áudio, né? É o cara que presta muito mais atenção no que você fala do que efetivamente no que você faz. E o sinestésico é o cara que tem a questão da emoção muito aflorada. Então, é o cara que geralmente você, para conseguir atendê-lo bem, você vai ter que entender muito mais da vida dele, né? Você vai ter que ser muito mais, entre aspas, amigo dele para você conseguir atender ele de maneira correta. E aí existe uma questão muito importante nisso, que além dos modelos de mundo, a gente tem as motivações de compra. Né? Existem várias, mas eu posso citar aqui, por exemplo, evitar perda, evitar dor, obter lucro, sentir prazer, aprovação social. A motivação de compra é o que faz o cara estar ali. Né? E aí, isso com algumas perguntas simples você pode descobrir, mas eu não vou entrar muito a fundo porque é uma questão mais complexa, sugiro que as pessoas leiam sobre, é muito importante para o vendedor. Mas quando o cliente, por exemplo, ele não foi captado dentro do modelo de mundo dele, da bolinha que ele está, entre aspas, da questão de persuasão, ele vai se sentir invadido. Então, geralmente é naquele caso onde o cara acha que ele não foi bem atendido. Né? Existem clientes que você precisa ser mais seco e mais duro, por exemplo, com eles. Que é o cara que quer isso, ele quer se sentir desafiado de uma forma ou de outra. Existem essas, eu não sou muito adepto, já fiz bastante, mas hoje em dia não faço mais. É você desafiar o cara para... Seria o mais prático? Vou lá para comprar o tênis e deu, não me ofereça camisa, não me ofereça calça, seria nesse sentido? Não, é o contrário, é o cara que precisa ser desafiado para mostrar que ele pode para comprar. Entendi. Entendeu?
Existem as técnicas de você fazer isso. Eu não sou adepto porque é desconfortável. Geralmente essa venda traz muita dor de cabeça depois que o cara compra por emoção. E porque ele quer te mostrar que ele pode, mas lá na frente ele descobriu que ele nem precisava daquilo e ele vai querer devolver, por exemplo. Então, quando o cara não foi atingido dentro do modelo de mundo dele, ele vai se sentir agredido. Se o cara é auditivo e você chegar falando muito alto demais ou com muito gestual, o cara talvez nem te dê muita atenção, vire as costas e vai embora sem olhar nada. Mesmo que ele quisesse muito comprar. Em vendas a gente tem uma máxima que diz que se o cara entrou na loja, algum interesse ele tem. E o teu papel é descobrir qual o interesse dele. Perfeito. Você transformar o interesse dele numa venda. Tá, aquela ideia de que o cliente sempre tem razão. É papo furado? Então, eu vou te falar que uma das primeiras entrevistas que eu fiz para o Conversa de Vendedor, eu conversei com um advogado e essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Ele falou para mim que depende. Né? E na minha cabeça assim, eu sempre busco o certo. Se eu sei que o cliente não tem razão, o cliente não tem razão. E eu acho que isso é uma maneira de você fugir do problema. Você não tenta resolver ele, você dá razão para o cliente e o cara vai ficar sempre mal acostumado. Ele sempre vai achar que ele tem razão e muitas vezes ele vai ganhar vantagens que ele não deveria ganhar. Então eu particularmente sou contra. Eu acho que a gente tem que trabalhar pelo certo. Você fazer, quando é a razão do cliente, que ir lá e falar para ele, ó, nós erramos, a empresa errou, eu, vendedor, errei, a logística errou, quem errou, né, assuma a bronca, enfim, né, mas quando o cliente não tem razão, você tem que colocar ele no lugar dele de que ele não tem razão, explicar e ser muito enfático nessa questão, até para que o cara não ache que ele tem um direito que ele não tem, por exemplo. Perfeito. Você trouxe o exemplo do primeiro entrevistado. Outra entrevista que você fez para o Conversa de Vendedor que tenha te chamado a atenção, que seja legal compartilhar, até para as pessoas que estão acompanhando aqui, possam depois buscar lá no Spotify, no YouTube e ver a entrevista na íntegra. Assim, Regi, eu sempre busco entregar tudo que eu tenho vontade de aprender. Né? E aí a gente pode citar diversas entrevistas, por exemplo, eu entrevistei o Thiago Linhares, né, que é advogado, e a gente falou sobre direito do consumidor e desmistificamos algumas coisas, né? Por exemplo, direitos que o cliente acha que ele tem e não é verdade, né? Ou coisas que as empresas implicam para os clientes que os clientes não sabem que não precisa ser cobrado deles, por exemplo, várias outras questões. Ontem, né, eu não sei quando que aqui vai pro ar, mas essa semana agora, hoje é dia 6 de janeiro, ontem, dia 5, foi pro ar a entrevista que eu fiz com o Leandro Benincá. O Leandro Benincá, ele é educador financeiro, e a gente falou sobre grana. Eric, por que falar de grana? Legal. Para que falar de grana com o vendedor? Agora, principalmente falando de empreendedores. Se você não gerir a sua grana, você não vai para frente. Você sempre vai achar que você ganha pouco se você não administra bem o que você tem. Então, até para gerar uma saída uma saída da zona de conforto, né, para mexer um pouquinho a bundinha da cadeira, que eu resolvo fazer esses papos um pouquinho diferentes do comum. Mas, por exemplo, eu já entrevistei a Ana Durante, que é especialista em marketing, a gente falou sobre marketing, a gente falou sobre chatbot, né, que são aqueles robozinhos de autorresposta, perfeito. A gente falou sobre redes sociais, eu já conversei com o Marcelo Rodrigues, por exemplo, e a gente falou sobre... O Marcelo Rodrigues é o diretor da planta de tubarão da Hidro, né, que é a antiga Alcoa. A gente conversou com ele sobre como é que funciona a trilha de carreira dentro de uma empresa, quais são os objetivos que a empresa cobra do colaborador, como ela se relaciona com o mercado. Então eu acho que fica difícil assim eu citar, porque eu acho que eu sempre vou esquecer alguém, é meio chato isso, né? Mas eu acho que se for lá, fazendo jabá, mas youtube.com/Eric Gazapina, você vai encontrar, tem 8 episódios no ar, 8 conversas, né, que eu já fiz. Eu já entrevistei o Rafael Silvério, que é o presidente da CTL, eu já entrevistei o Giovanni Bernardo, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, falando sobre inovação, perspectivas para esse ano agora. Eu tenho algumas entrevistas ainda que eu já fiz, mas que estão para ir para o ar. Eu falei com a Carolina Winkler, da Winkler Consultoria, falamos sobre gestão do tempo, que é um tema que ela aborda de maneira muito legal. Tá para ir para o ar também a conversa que eu fiz com a Juliana Luque, consultora de imagem e estilo. A gente falou sobre apresentação pessoal. Eu conversei com a Daphne Rodrigues sobre
o fato de o vendedor, às vezes, começar o mês bem e terminar no final do mês perdendo força e não atingindo os resultados. Enfim, tem bastante coisa ainda para ir para o ar, mas eu ainda tenho muitos ambientes a explorar. Eu acho que vendas, como eu falei lá no começo, vendas está em tudo e tudo está em vendas. Você falou de um entrevistado aí que eu achei o tema muito interessante, que é a questão do crescimento dentro de uma empresa, né? Antigamente a pessoa trabalhava 30, 40 anos, a vida inteira dentro de uma empresa. Hoje, né, por questões de tecnologia, por questões de... A própria sociedade está mudando, as pessoas acabam trabalhando 1, 2 anos, 3 anos e migram de empresa para empresa ou acabam montando o seu próprio negócio. Isso está muito voltado para facilidades que permitem o empreendedorismo? Como é que você vê isso? Se você parar para pensar no fato da pessoa que vai sair da empresa onde ela está para abrir o seu próprio negócio, eu sou super a favor, desde que a pessoa saiba o que ela tá realmente fazendo, né? Porque muitas vezes o cara ele vai sair num rompante sem se planejar muito, ele vai abrir uma empresa sem se planejar, em pouco tempo ele vai quebrar esse negócio. Não tem problema nenhum você quebrar um negócio também. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de que quebrou não dá certo. Fora do país a gente sabe que o empreendedor ele é medido com sucesso pelo número de empresas que ele quebrou, e quanto mais melhor, porque geralmente você não vai quebrar um negócio 2 vezes pelo mesmo motivo. É o que se entende, né? Pelo menos lá. E se o cara fizer isso de maneira muito pensada, se o cara tiver um bom planejamento e o cara se sentir confortável para isso, sem problema nenhum. O que eu não considero legal é você ficar pulando muito de galho em galho, principalmente para a questão do vendedor. Vendedor ele é sempre vendedor, né? Onde ele vá. Então ele sempre vai começar como vendedor. Só que na mudança de uma empresa para outra, e Eric, você nunca mudou de empresa? Eu mudei tanto de empresa que eu fui tirar minhas primeiras férias com 24 anos, trabalhando desde os 14. Então, assim, eu não considero... Lógico, remuneradas, né? Eu já tive períodos sabáticos que eu tirei por conta, mas tirar férias mesmo, remuneradas, de certinho, CLT, eu fui tirar as primeiras com 24 anos. Ah, Eric, se eu tivesse começado a trabalhar com, sei lá, 21, 22, beleza. Agora eu comecei a trabalhar com 14. Foram 10 anos sem poder tirar férias por lei, entre aspas, né? Tem gente que não dá valor a isso, mas eu dou muito valor. Eu acho que quando você completa um ciclo de 1 ano numa empresa, significa que você passou por todos os percalços possíveis. O problema de você trocar muito de empresa, Regi, é que muitas vezes você não quer encontrar problema. E no primeiro problema que você encontrar, você muda de lugar. Aí o que vai acontecer? Você vai começar um ciclo novo, com problemas novos, com situações novas em outro lugar, muitas vezes sem férias, né? E lá no final você vai acabar encontrando um problema muitas vezes muito parecido com o que você já vivia. Eu costumo entender a vida como uma escada. E sempre que você não está preparado para subir um próximo degrau, você vai ficar rodando naquele mesmo. Ou seja, você vai encontrar as mesmas situações, você vai ter os mesmos problemas. E a idade, né? Não que eu tenha muito, mas como eu comecei a trabalhar desde cedo, algumas coisas eu fui aprendendo. Por exemplo, aprender a esperar. Eu já perdi muitas oportunidades por não esperar. Eu deixei de gerenciar uma loja aos 19 anos porque eu não quis esperar. E porque eu recebi uma proposta para sair e ganhar teoricamente mais, numa empresa para a qual eu saí. Em 3 meses depois, no 3º mês, eu não recebi o salário. E voltei para a empresa que eu estava trabalhando antes. Então, a gente tem que buscar, né? Eu sou cristão e eu acredito no tempo certo das coisas. A gente tem que buscar o tempo certo para encerrar todos os ciclos. Eu entendo que nunca vai se fechar uma porta se pelo menos uma janelinha não estiver aberta. Então, a gente está muito imediatista com o passar do tempo. E o exemplo do Marcelo é muito legal, porque o Marcelo trabalha na Hydro, na Hydro há mais tempo que eu tenho de vida. Né? Eu entrevistei ele. Ele tem, se não me engano, são 32 ou 33 anos de Hydro. É o único emprego dele. Ele começou lá como estagiário e hoje ele é diretor. Ele já foi diretor da planta de Tubarão, mas hoje ele é diretor nacional de marketing e vendas, né? E ele tem 32 anos de empresa. É impensável, né? Se eu parar para pensar, por exemplo, meu avô se aposentou com 27 anos, tendo trabalhado só em 2 empresas na vida. E trabalhou 27 anos, né? Ele se aposentou
em 98, e assim, hoje é muito difícil da gente pensar nisso, mas eu sempre olho com muito bons olhos casos. Eu tenho colegas de trabalho que têm 20 anos de empresa. E muitos deles fazendo a mesma função. É uma coisa que eu não consigo fazer, mas eu admiro quem consegue. Eu não tenho problema nenhum no cara que ele se entendeu daquela forma ali, gostou daquilo, talvez não queira dar um próximo passo, tá confortável ali para ele, legal, sem problema nenhum. Acho que beleza também, entendeu? Mas eu também admiro quem cresceu nesse processo, né, durante esses 30 anos. O caso do Marcelo, ele é muito emblemático, assim, o cara entrar como estagiário e hoje ser o diretor da empresa, e ele falou para mim que, até eu não lembro se foi na entrevista ou fora, mas ele falou para mim que não existe ninguém mais da época que ele entrou na empresa. Ele não sei se ele, eu digo assim, em pares, né? Mas eu não sei se tem algum outro funcionário fabril, tal, com mais tempo, né? E ter passado por todos esses processos significa que, ele soube esperar as oportunidades. 2, ele foi muito coerente, né, com as posições dele, ele não foi afobado, ele aprendeu o que ele precisava aprender, ele não quis impor coisas, né, porque geralmente quando você impõe é aí que você acaba sendo desligado, né, ou quando você se opõe a fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente é chamado para fazer algumas coisas que a gente não quer fazer, né, e depois lá na frente a gente descobre que a gente deveria ter feito porque a gente vai acabar sendo chamado para fazer isso ganhando menos em outro lugar, por exemplo. Então, perfeito. Existem essas oportunidades que a gente não pode perder. Qual é o episódio do Marcelo, do Conversa de Vendedor? Lembra? Eu não vou lembrar. Como que acha? Como que acha esse episódio? Se você colocar lá Conversa de Vendedor, tem a relação, mas eu acho que conversa com Marcelo Rodrigues, né? Se você pesquisar lá no YouTube. Perfeito. Tem a conversa lá, é muito legal. Eu não sei se foi o 3º ou 4º episódio que a gente fez. Fiquei curioso, vou ouvir, sim, na íntegra, né? Porque aprendizado, né? É uma jornada que ele seguiu e levou ele a um patamar de sucesso, digamos assim. Nas suas conversas de vendedor, a sua proposta é trazer conhecimento, trazer informação genérica ou trazer o pulo do gato? Boa pergunta. Na verdade, eu acho que o Conversa de Vendedor, ele é o papo que eu teria com qualquer pessoa, com essas pessoas que eu entrevistei. Geralmente as pessoas que eu entrevisto são pessoas que eu já conheço de uma forma ou de outra. Mas é o papo que eu teria com ela sobre aquele assunto ali. Eu só tô gravando e jogando pra frente, né? Lógico, com uma ou outra formalidade que a gente não teria conversando, mas na maior parte do tempo a ideia é que esse bate-papo flua da mesma maneira como ele fluiria sem estar gravando, por exemplo. Mas a minha grande intenção é abastecer as pessoas de conhecimento, né? É facilitar o caminho para quem está passando por aquilo ali, né? E o meu negócio, ele não é voltado só para vendedores, né? Ele também é voltado para empreendedores, ele é voltado para pessoas que querem dar um up na carreira. Esses dias eu ouvi, até na entrevista que foi pro ar com o Leandro Benincá, que ele falou, pô, não tem problema nenhum você recomeçar a sua vida e criar uma carreira nova aos 40, porque você, na expectativa de vida que a gente tem no Brasil, você vai viver no mínimo 30 anos fazendo essa nova coisa. Então você se reinventar não tem problema. E eu acho que eu estou me reinventando como profissional, ouvindo mais. Eu estou aprendendo a ouvir e isso está me levando a entregar conhecimento para as pessoas de uma maneira ou de outra. Nós já caminhamos aí cerca de 20 minutos aproximadamente e eu tenho muita coisa para te perguntar. Mas antes de eu trazer essas novas perguntas, eu queria saber de você qual foi a sua maior dificuldade como vendedor? Aprender a contornar não. Contornar não? É. Mas dizem que o vendedor já chega na conversa com não, já tem o não. A conversa do vendedor, ela sempre começa com não, Rich. Mas o bom vendedor é o cara que vende pro cara o que o cara não pediu. Se eu entrar no ponto de venda, na loja do cliente, qualquer que seja o lugar, e o pedido do cara é item A, item B, item C, uma caixa de cada, e toda semana eu for lá e o pedido sempre for item A, item B, item C, uma caixa de cada, eu não fiz nada. Eu não estou fazendo nada, eu estou só pegando pedido. O meu trabalho começa a partir do item D, a partir de 2 ou 3 caixas a mais do item A, do item B.
né, num compilado de itens que ele não comprava, no encarte que a gente faz, numa oferta em questão de volume. O meu trabalho é sempre fazer o que o cliente não me pediu. E aí é para isso que eu sou treinado, é para isso que eu busco conhecimento. Acho que a maior dificuldade é você mostrar para o cara que o cara pode confiar em você. Porque a grande questão, o grande paradigma, o conversa de vendedor tem esse nome, porque conversa de vendedor geralmente é papo furado. É para enrolar alguém. E eu sou um dos caras que bate muito forte na cultura de que a gente não precisa mentir para vender. É isso que tornou a nossa profissão tão vulgarizada. Então, se a gente parar de mentir para vender, que a gente não precisa fazer isso, se você olhar a fundo, você não precisa fazer isso. É muito mais legal você vender falando a verdade. E talvez eu poderia estar muito rico contando algumas mentiras, mas eu acho que se esse dinheiro é contando mentira, ele não é meu. Eu vou ser cobrado por isso em algum momento. E eu acho que quando você vende falando a verdade, você ouve muito, mas não. Porque eu posso muito bem contar uma história para o cara muito bonita. Só que a minha intenção como vendedor eu penso da seguinte forma, é trazer a verdade pro cara de uma forma ou de outra, mas eu penso assim, se aquele fator é crucial para fechar a venda, eu falo. Entendeu? Se isso poderia causar uma devolução, eu falo. Existem coisas que você não precisa falar, né? Que não vão influenciar em nada e você perde venda por falar. Porque não vai mudar a vida do cara. Agora, se eu acho que é um fator determinante, por exemplo, assim, a validade do produto é determinante para vender. Né? Então, eu preciso dizer para o cara, esse produto tem X dias de validade. Né? A maneira de armazenar o produto, porque aí eu vou vender o produto pro cara, o cara não tem espaço para receber o produto e eu vou lá empurrar um monte de produto no cara que ele não vai ter como armazenar, que não é a seco, é a frio, por exemplo. Questão de impostos, de tributos, esse imposto está embutido, não está embutido, o frete está embutido, não está embutido. Eu vou te entregar em 5 dias, mas eu quero em 3. Eu não consigo te entregar em 3, eu consigo em 5. Então eu não quero, beleza. Aí perde a venda. Então eu quero. Perde a venda, não tem problema. Eu posso tentar em 3, mas a minha entrega é 5. Eu tento em 3, não tem problema. Mas a entrega é 5 dias, por exemplo. Né? Existe cliente que é de um dia para o outro, depende da cidade, depende da grade de entrega e tal. Mas eu acho que você ouve muito mais não, é difícil você contornar o não. E principalmente é difícil você contornar o não falando a verdade. Mas quando consegue, por exemplo, eu não sei se tem algum tipo de sensação, consegui vender aquela venda que era difícil, que era impossível. Tem alguma gratificação pessoal que há um sentimento de... Como é que é essa sensibilidade? Todo vendedor, acho que ele é um pouco maluco, por natureza, assim. O cara que escolheu trabalhar como vendedor muito certo, eu acho que ele não deve ser. Mas eu acho que é muito prazeroso ser vendedor. É muito legal a sensação de você arrancar o mês devendo para todo mundo e terminar o mês pagando suas contas, por exemplo. Embora agora, no momento que eu vivo na vida, eu busco muito mais por estabilidade financeira. Acho que essa montanha-russa não me pega mais. Mas a sensação de você vender para o cara, de você fazer uma venda em efetivo, né, de você vender a primeira vez para um cliente, você fazer uma venda de um volume grande, você... com uma venda, sei lá, você levar 30% da sua meta, eu acho que não... É inexplicável, assim. Não, e também não há... Acho que muitas vezes o vendedor, ele nem é tão recompensado financeiramente por aquela sensação ali que ele se sente. Só que é bom e é ruim, né? Tem vendedor que se sente o dono do mundo, com aquela única venda que ele fez, ele arrota aquela única venda que ele fez pro resto da vida. Né? E aí tem que tomar muito cuidado com isso, porque é todo dia, né? O trabalho não vai acabar ali. Perfeito. Tem muito cara que, por exemplo, bate a meta num mês e no mês seguinte o cara larga. Porque mês passado eu bati. Não. É um trabalho contínuo, é todo dia. Tá, e eu consigo aprender a vender se eu já tenho esse espírito empreendedor. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, pensando em quem está nos ouvindo, né? Sou funcionário de uma empresa, mas não sou vendedor. Mas aí eu quero montar o meu pequeno negócio nas horas vagas, nos finais de semana, um período contraturno, digamos assim, né? Eu consigo aprender a vender? Tem algum tipo de curso? Você, por exemplo, oferece algum curso nesse sentido ou não?
Tá, para responder a tua pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta. Diria o. Acho que é o seu Madruga. Acho que é o seu Madruga que fala isso, ou é o professor Girafales? Só um burro responde uma pergunta com outra pergunta, né? Brincadeira. Mas você é casado, Regi? Sim. Você precisou em algum momento se vender para sua esposa, não precisou? Perfeito. Você teve que, de algum momento, persuadi-la para dizer que você era o cara ideal para ela, não teve? Perfeito. E eu era vendedor na época, porque eu estava açougueiro no Altoff em Garopaba. Opa, fiz merchan aqui, vou botar depois um barulhinho. eu estava açougueiro em Garopaba, no mercado, né? E aí eu a conheci, eu vendia, né? Eu estava do lado do balcão, as pessoas vinham procurar alguma coisa, ela queria um bife, eu vendi 2 quilos de patinho, né? Passei na máquina 2 vezes, aqui, entreguei e tal. E foi ali o momento que eu a conheci, né? Que a gente trocou olhares, que a gente passou a se ver. Eu brinco com ela que ela começou a comprar carne 3 vezes por semana. toda quinta-feira era o dia de ela aparecer no mercado. Então, sim, foi. Eu precisei vender a minha imagem. Então, eu acho que é essa a resposta que eu tenho para dar para qualquer pessoa, porque todo mundo vende alguma coisa em algum momento da vida e continua vendendo sem mesmo saber. Quando você pede um brinquedo pro seu pai, você quer pros seus pais, enfim, para o seu tutor lá e você quer dizer para ele que aquele brinquedo é importante para você e ele te dá, é porque você convenceu ele. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você se vende para quem tá, se vende no bom sentido, né, gente? Não é pela questão de dinheiro, mas também, né, você vai procurar um emprego para isso, mas não é se vender no sentido pejorativo da palavra, se vender no sentido positivo, é vender uma ideia, vender a sua imagem para a pessoa. Então, você já está vendendo. Né? O problema é que não é problema, né? Acho que a diferença está no fato de que o vendedor percebe isso, e as outras pessoas talvez não percebam. Eu não me considero um vendedor nato. Eu classifico os vendedores de 2 formas, vendedor nato e vendedor criado. Eu me considero um vendedor criado. Existem caras que nunca fizeram um curso na vida e são fenômenos de vendas. Mas geralmente esses caras acabam de uma maneira ou de outra conceituando esse know-how, né, esse conhecimento empírico deles e acabam transformando isso em conhecimento para outras pessoas na frente, porque eles acabam lá na frente se dando conta. Mas eu acho que eu aprendi a ser vendedor. Né? Eu fui aprendendo coisas que me gabaritaram para isso. Em relação a cursos, eu aplico palestra agora por conta da pandemia, palestras físicas, assim, não temos mais feito, né? Só questão online. Mas a ideia é eu transformar meu trabalho em consultoria em gestão profissional de vendas. Né? Hoje eu sou CLT ainda, porque eu tenho alguns objetivos profissionais que a CLT está implícita nisso. Né, mas a minha ideia profissional é trabalhar com conhecimento, e sim, fazer, né, na verdade eu tenho um curso, né, que é o gestão de clientes, ele é montado, né, e para ser aplicado para empresas, enfim, mas não aplico profissionalmente isso, né, são coisas feitas em paralelo, assim, questões feitas em paralelo. Perfeito. Além do Conversa de Vendedor, onde as pessoas podem encontrar Eric Gazapina, se quiserem conversar, se quiserem seguir nas redes sociais? Me segue lá no Instagram, @Eric Gazapina, né? Eric com CK, Gazapina como se fala, né? Gazapina. E você vai encontrar conteúdo lá, você vai encontrar um pouquinho da minha vida pessoal também, quem é o Eric, quem é a família do Eric, né? Esposa, filhos, né? Sou casado, pai de 2 filhos. Mas eu acho que a minha missão é essa, assim, eu acho que eu quero abastecer as pessoas de conhecimento de uma maneira ou de outra, e quem estiver disposto a aprender um pouquinho mais pode me procurar lá que eu ajudo com o maior prazer. Perfeito, Eric. Estouramos o tempo basicamente aí, quase 30 minutos da nossa conversa de vendedor dentro do Empreender na Cidade. Foi uma grata satisfação contar com a sua presença. Eu acho que nessa conversa informal a gente conseguiu trazer muitas coisas boas para quem nos acompanhou, né? E muito obrigado por aceitar estar conosco aqui no Empreender na Cidade. Parabéns pela iniciativa, né? A gente ouve cada vez mais falar sobre empreendedorismo, né? E eu acho que toda fonte de conhecimento é um podcast, seja ela no Instagram, seja ela um livro, um programa de TV, enfim.
A gente não tem isso na base nossa de conhecimento, colocando isso agora. Mas o empreendedorismo, ele é do brasileiro, o brasileiro nasce empreendedor, né? O brasileiro, eu acho, o Brasil é o país um dos mais empreendedores. Só que a diferença é que o brasileiro ele é pouco reconhecido por empreender. Então, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Joia. Obrigado. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.